Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá analisar o nosso quadro horário proposto para o segundo ciclo, que conta com matérias concluídas do primeiro ciclo e a adição de novas matérias. Vamos lá? Novamente, adotamos a sistemática de quadro horário que trabalha com colunas e linhas. Aqui no horário proposto das 22 às 6 da manhã de todos os dias, temos o nosso tempo de sono, ok? Então, isso não mudou, sem restrição de sono. Quanto ao trabalho, perceba que não houve alteração. Todos os dias da semana contam com as suas 8 horas de trabalho. Tendo em vista que você não, em tese, não pediu demissão. O tempo de atividade administrativa permanece igual. Aqui temos todos os dias da semana atividade administrativa de 22 às 22 horas. Aqui na parte inferior do nosso quadro temos as notas e as legendas, né? Então, todo dia conseguimos manter o tempo de treinamento físico. Não teve alteração. Com relação às matérias, aí sim, vamos iniciar algumas diferenças. Aquele primeiro ciclo, aquelas primeiras 6 matérias, elas vão ser classificadas na ideia de revisão. Já as novas 6 vão ser para avanço. Veja que no quadro horário temos o nome da matéria. Por exemplo, segunda-feira, das 18 às 19h30, temos matéria 1. O que é a matéria 1? É revisão de contabilidade. Revisão de contabilidade. Então você já sabe que vai fazer uma revisão de contabilidade das 18 às 19h30, da segunda-feira. Seguindo, na segunda-feira ainda, temos aqui a segunda sessão de estudo, 19h30 às 21 horas, batendo a matéria 2, que seria uma revisão de direito administrativo. Veja que essa ideia, essa sistemática, ela se repete até a quarta-feira. Na quinta-feira, iremos iniciar novas matérias. Matéria 7 e 8. Aqui, no caso, na quinta-feira, 18 às 19h30, iniciaremos estatística, depois direito empresarial. Uma das diferenças com relação ao primeiro ciclo, primeiro quadro de trabalho, se referem ao tempo de sábado, que foram mais horas dedicadas ao estudo. E aqui o domingo não é completamente livre. Não é completamente livre. Ele tem um tempo de estudo aqui. Tudo bem, pessoal? O restante, acredito que tenha ficado bem clara a sistemática, a ideia central. Vamos avançar? Veja que a intensidade de estudo semanal aumentou entre o primeiro e o segundo ciclo. Esse fenômeno é natural e tende a permanecer até você entender qual o seu ritmo sustentável. Isso é, aquele que você se sente que está avançando nos conteúdos nas matérias, e tem uma percepção de esforço, mas que conseguirá sustentar por longos períodos. Acredito que você conseguiu entender qual a mentalidade de como se constrói um quadro horário sustentável, um quadro horário funcional. E nesse período pré-edital, você vai adicionando matérias até concluir aquelas principais. Às vezes, na sua área de estudo, são 15 principais, 17 principais. Então, você fez o primeiro ciclo, concluiu 6, adicionou mais 6. Fez o segundo ciclo, concluiu 12, vai para o terceiro ciclo. E aí você, muito provavelmente, já vai ser considerado um aluno, um candidato, um concurseiro do nível intermediário avançado e vai iniciar um processo, um procedimento de pós-edital que vamos abordar agora. Tudo bem, pessoal? Para o pré-edital, vamos lá, seguir? Passaremos a analisar como seria a confecção de um planejamento para a fase de pós-edital, momento em que você terá as informações específicas do certame que irá executar. Para fins de análise, vamos utilizar o seguinte edital, né? Lá do estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda de São Paulo, concurso para o que na época era agente fiscal de rendas, que atualmente tem a nomenclatura de auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo.
certame foi separado em 3 provas que contavam com as disciplinas que eu vou lançar no próximo slide. Com esse número de questões que vai estar lá e o peso relativo de acordo com a próxima tabela. Algumas ressalvas que eu vou fazer aqui é que os pontos não constam no edital, então foram calculados por mim. E a porcentagem também eu calculei ali, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui temos como interpretar aqui essa tabela, né? Aqui temos a prova, no qual a matéria se inclui. Então, aqui temos a primeira prova, a 2 até aqui e a prova 3 aqui embaixo. Mais para frente você vai entender qual a ideia de provas diferentes. Tá. Aqui temos a expressão da disciplina da matéria que foi cobrada. Temos o número de questões dessa matéria e o peso dela. E aqui o tanto de pontos que temos dispostos para essa matéria. A primeira expressa aqui, a primeira disciplina, português, teremos 30 questões com peso 1, totalizando 30 pontos possíveis. Ao fim da tabela aqui, na prova 3, temos tecnologia da informação, por exemplo, no qual teremos 10 questões com peso 2, totalizando 20 pontos possíveis. Todos os pontos da prova vão ser da ordem de 340 pontos, distribuídos em 260 questões. Aqui, na última coluna, temos com a coloração, diferença de coloração, a densidade da distribuição de pontos por matéria. Aquelas que contam com cores mais vermelhas, mais fortes, que apresentam a maior densidade de pontos, ou seja, elas valem mais no geral. Seguindo a tabela, podemos concluir que as disciplinas apresentam quantidade de questões diferentes e ainda contam com o dispositivo do peso. Isso é, multiplica-se o número de questões por um valor para se chegar a uma quantidade de pontos possíveis. A banca examinadora está nos dando uma sinalização muito clara de que as disciplinas têm importância variável. Observe que apenas 3 matérias da prova, Direito Tributário 2, Legislação Tributária do Estado de São Paulo 2 e Contabilidade Avançada e Custos somam aproximadamente incríveis 42 pontos, 42% dos pontos possíveis. É muito ponto, pessoal. Voltando aqui, porque é muito importante entender isso. Só aqui temos o total de 42%. Só nessas 3 matérias. Olha só. É muito ponto para 3 matérias. Seguindo. Do exposto, você considera que deve estudar de maneira linear todas as matérias exigidas, que foram 17? Você vai estudar todas de maneira igual? Eu acredito que você vai responder que não. A estratégia será de focar os seus recursos. E o seu principal recurso nesse momento é o tempo. Nas disciplinas mais relevantes para a sua aprovação. Isso não significa que você irá ignorar completamente as disciplinas que tenham menos pontos. Apenas que a distribuição do seu esforço seguirá a proposta de peso relativo que a própria banca examinadora estabeleceu. Essa ideia deve balizar todo o seu planejamento pós-edital. Eu ressalto que consta no edital regra de habilitação em etapas do concurso, de acordo com a porcentagem mínima obtida por prova. Isso é, mesmo que tenha obtido mais pontos no somatório de todas as provas que a nota de corte para aprovação em relação a outros candidatos, você poderá ser eliminado por não ter feito o mínimo exigido. Eu acredito que alguns tenham achado um pouco complexo o que eu acabei de falar. Então, tendo em vista essa questão, eu fiz questão de colocar a regra prevista no edital. Temos lá no item número 9, do julgamento das provas objetivas e classificação na primeira etapa. 9.1. Será considerado habilitado na primeira etapa o candidato que cumulativamente, ou seja, ele tem que cumprir os 2 requisitos, cumulativamente,
tiver obtido nas provas 1, 2, 3, no mínimo 50% do total de pontos ponderados de cada uma. Ou seja, ele acabou de estabelecer mínimo por prova. Além do dito, temos que obter no mínimo 60% do total geral de pontos de todas as 3 provas. Ele estabeleceu mínimo por prova e mínimo da prova. Podemos observar que há 2 mínimos exigidos: 50% por prova e 60% geral. Esse cenário pode eliminar, inclusive, candidatos com mais pontos. Eu ressalto que há concursos que estabelecem, inclusive, mínimos por disciplina, tornando o certame consideravelmente mais complexo, sendo necessário harmonizar o emprego de sua energia com a porcentagem de pontos de cada disciplina, combinado com o mínimo exigido para o desempenho no edital. Não ficou claro? Vamos rebater aqui. Você precisa atingir um mínimo dentro da subprova. Conseguiu acertar mais 50%? Ok, cumpriu o requisito número 1. Além disso, como são 3 provas, você precisa atingir 60% dos pontos possíveis, somado todas as provas. Ou seja, o segundo requisito. Nesse cenário, podemos ter um candidato que performou muito bem na prova de número 3, aquela que conta com um peso relativo maior. Ele foi lá e praticamente gabaritou a prova. Na prova de número 2, ele também foi muito bem e conseguiu um ótimo resultado. Digamos que ele consiga atingir por volta de 60%, 70% dos pontos possíveis. Ok, ele conseguiu o requisito número 2 da prova geral. Mas na prova de número 1, aquela que tem menos pontos relativamente, ele foi mal e ele não fez os 50%. O que vai acontecer com esse candidato? Isso mesmo, ele vai ser eliminado. Então é necessário harmonizar a dedicação de recursos, o seu tempo, de acordo com os pontos por matéria, mas respeitando o limite mínimo para você não ser eliminado. Ou seja, você vai gastar mais horas estudando a matéria que tem mais ponto, mas você não pode esquecer completamente aquela matéria que tem menos ponto se tiver mínimo, porque você vai ser eliminado. Tudo bem, pessoal? Esse entendimento é muito importante. Essas provas que têm mínimos, elas se tornam mais complexas, porque você vai dedicar mais tempo àquelas que têm peso relativo maior e não pode esquecer, alijar, deixar de qualquer jeito as outras matérias, sobre pena de ser eliminado. Infelizmente, eu conheci pessoas que se enquadraram nesse cenário. As que tinham peso mais alto performaram de maneira excelente, esqueceram outras matérias e acabaram eliminados do processo seletivo. Não quero ver você incorrendo nesse erro. Bem, pessoal, vamos fazer uma pausa agora e no próximo encontro vamos ver como ficou distribuído um quadro horário pós-edital, respeitando essas métricas, essas restrições, essas exigências do processo seletivo para o auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo. Tudo bem? Até o próximo encontro.